Fala aí, gente. Sejam bem-vindos, nobres vassalos. Eu sou o Lukavich Possalski, ou Lucas Docas, como alguns de vocês certamente me conhecem. E nesse vídeo aqui, já que tô na estrada, tô numa vicinalzinha aqui da minha região, por causa de uma coisinha aqui agora, voltando a gravar dirigindo, por causa da falta de tempo, novamente. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre estradas da Idade Média. Sim, as famosas estradas que aparecem das mais diversas formas possíveis na literatura medieval e neomedieval, nos jogos, nos filmes. Elas são retratadas das mais diversas formas possíveis. E eu vou falar aqui tanto da realidade delas, quanto de como surgiu os estereótipos de estradas conhecidos por vocês aí. Então, primeira coisa, estradas na Idade Média. Estradas não são nenhuma novidade nesse mundo, vamos ser sinceros. Estradas no sentido de caminhos. Isso são coisas que antecedem ao período histórico. Sim, na pré-história já existiam estradas. Só que, ou caminhos, no caso trilhas ali. Com o passar do tempo também, os caminhos foram ganhando significados diferentes e utilidades diferentes. Lógico, todos eles são meios de locomoção, lugares para se locomover, para o qual se locomover com mais facilidade. Todos eles são isso. Eu seria um completo hipócrita se eu acreditasse que todo caminho é exatamente igual, tem a mesma utilidade hoje. Com o tempo ele foi ganhando utilidade para se locomover, formas diferentes e normalmente um deslocamento mais rápido ou mais seguro, ou enfim. Com o passar do tempo foram ganhando utilidades diferentes. No começo era só se mover, era só conseguir se mover, mas depois de um tempo alguns foram sendo úteis para se mover mais rápido, outros para se mover de forma mais segura, mais discreta, outros para se mover de forma, sei lá, mas todos foram ganhando funções como meio de locomoção, porque, por exemplo, um corredor é um caminho, um corredor do seu quarto que vai até sua sala, ou que vai, assim como uma rodovia daquelas grandes aqui que a gente tem no estado de São Paulo, ou no resto do mundo, são caminhos, e eu seria um hipócrita se eu negasse isso, mas óbvio tem utilidades bem diferentes. E a estrada, normalmente é um caminho externo, não é um caminho dentro de uma casa, é um caminho externo, normalmente vai se deslocar grandes distâncias, então é um caminho externo, é um caminho que permite ser uma velocidade, um deslocamento mais rápido, vamos dizer assim, não necessariamente mais seguro, mas mais rápido. E no caso é um caminho onde você encontra menos obstáculos do que em outros para se locomover, já que o intuito é velocidade, é percorrer distâncias grandes. E isso até aqui eu não falei nada de Idade Média, mas as estradas mesmo, as rotas longas, que consumiam bastante tempo, que eram feitas para você poder andar um pouco mais rápido, já que eram rotas muito longas e você não queria fazer muitas paradas, são bem anteriores à Idade Média também. Lógico, antes do período histórico, provavelmente não existiam estradas, ou se existiam, elas eram um pouco mais que uma trilha, que uma trilhazinha num bosque. Mas as estradas datam no começo do período histórico, porque os egípcios já as tinham, os gregos já as tinham, os mesopotâmios também, porque eles passaram a ter equitação, a ter a roda, a ter carroças para transportar cargas. Então, nossa, tá horrível o barulho das subidas e descidas aqui da vicinal, né? E aí as estradas deles eram normalmente estradas de terra, estradas simples, meras aberturas por onde passariam essas carroças, cavalos e pessoas. As subidas aqui estão fazendo bastante barulho, né? Desculpa, gente. Então, tipo, essas estradas eram meras trilhas de terra, não havia uma pavimentação, pelo menos principalmente no começo, assim, não havia uma pavimentação, não havia... Era simplesmente um lugar por onde a abertura permitisse passar uma carroça puxada por bois ou por cavalos, ou sei lá. Era puramente isso. E nestes lugares... E aí era só uma estrada simples de terra. E bota estrada de terra nisso. Provavelmente era aquela que nem preocupação com a qualidade do piso da terra eles tinham. O tempo se passou. A necessidade de transporte foi aumentando. E foi se especificando, né? Obviamente, o transporte dentro de uma cidade passou a ser muito mais requisitado do que o transporte de uma cidade e outra. Ou dentro de determinadas rotas passou a ser mais requisitado do que por outras. Enfim, aí as estradas começaram a se diferir das ruas comuns e passaram a ter estradas de maior movimento e de menor movimento. Com o passar do tempo, as pessoas, ou os poderes da época, imperiais, seja lá o que fosse, passaram a entender a importância delas, ou pelo menos de algumas delas. E essas algumas passaram a ter um tratamento melhor. Obviamente, eu não estou falando de necessariamente esse período elas já foram pavimentadas bonitinhas como são hoje, né? Ou como eram em Roma, ou coisa assim. Passaram a pintar, desfazer os buracos na terra. Em alguns casos, colocaram um cascalhozinho quando formava muita lama, para evitar que a lama atrapalhasse. Algumas pontes. Pontes eu falo, pontes de madeira mesmo, bem improvisada, tábuas em locais onde o desnível atrapalhava. Chegou Roma, bastante da história aí. O Império, que era uma instituição forte e com interesses próprios, né? Sim, o Império Romano teve muitos interesses próprios. Ele nem de longe fez as estradas dele pensando na sua população, ou comércio, coisa assim. Mas sim, suas linhas militares, no caso, passou a fazer estradas de melhor qualidade, para necessidade de pavimentação, para veículos com rodas, e de uma pavimentação boa, não de uma pavimentação ruim. Então, ele fez algumas estradas especiais no Império Romano para transporte de tropas, de soldados, de equipamentos, praticamente coisas militares só. Ser utilizada também como para uso não militar, né? Muitas vezes era aproveitada para isso também, mas o uso principal era militar, no caso de Roma. E aí surgiram as estradas pavimentadas, boas, aquelas todas com paralelepípedo, não só as ruas, isso eu não tô falando das ruas
ruas romanas, porque rua romana tinha uma pavimentação melhor ainda que as estradas, mas as estradas passaram a ter pelo menos um cascalho. Muitas delas, os militares tinham paralelepípedo com base reforçada, algumas até tinham com concreto. Sim, Roma tinha ruas de concreto. O que não quer dizer muita coisa, na verdade, mas Roma, capital, e algumas cidades muito grandes do Império tinham ruas pavimentadas, com concreto, assim, ruas de um concreto liso quase como asfalto de hoje. Só que Roma também tinha estradas mais precárias, estradas de terra, estradas abandonadas, que eram basicamente iguais às do começo do período histórico, final do período pré-histórico, assim, estradas com algum cuidado, mas não tanto, estradas mantidas por proprietários locais, estradas melhores, enfim. Passou a ter uma diversidade muito grande de estradas. E aí veio a Idade Média. E obviamente que tudo que existiu em Roma continuou existindo. Não é porque mudou de período histórico que as coisas deixam de existir, né? Isso é uma tecla que eu aperto muito aqui. Eu acho muito legal falar isso porque algumas pessoas simplesmente não têm noção. Elas acham que muda o período histórico, muda tudo, né? E o que existia antes deixa de existir, né? Quando na verdade tem nada a ver isso. Mas então, as coisas que existiam em Roma continuaram existindo. Isso não era pra espantar ninguém. Então as estradas pavimentadas que existiam anteriormente continuam existindo. As estradas não pavimentadas de antes continuam existindo. E as estradas também não cuidadas, as meio cuidadas, as cuidadas pelo proprietário ou por alguma comunidade local e não pelo império, continuam existindo. Isso não vai deixar de existir nunca, né? Tudo continua existindo, mas continua existindo o que era dentro da área romana, da área dos latinos. Fora dela, o que nunca existiu, né? Novamente. Mas é óbvio que as civilizações consideradas bárbaras pelos romanos também tinham suas estradas. Eles não chegaram a evoluir a ponto de montar estradas com paralelepípedos, com concreto, com não sei o que. Mas, obviamente, eles tinham estradas boas de qualidade também, de cascalho pra época. Estradas de cascalho, estradas de terra bem cuidadas. Tinham também as estradas abandonadas. Chegou no período medieval, uma coisa que aconteceu bastante é que, isso em parte por causa da fragmentação de Roma. Novamente, eu tô falando se a fragmentação de Roma foi boa ou ruim, eu tô falando apenas que aconteceu por causa disso. Em Roma, os interesses imperiais faziam as estradas pavimentadas, as grandes estradas romanas lá bonitinhas, com paralelepípedos, com concreto, coisa assim, com várias camadas de base para que ela cedesse. Isso parou de ser feito. As que já existiam, mas assim, talvez até ainda fossem feitas, mas imagina, existia um império grandão, poderosão, que tinha recursos para fazer em larga escala. Agora eram pequenos reinos. Esses pequenos reinos não tinham o poder de construção que o Império Romano tinha. Tinham coisas mais importantes para se preocupar do que com a qualidade do piso da estrada. Lógico, eles se preocupavam, mas não a tal ponto de fazer um negócio tão super bem feito, que eles tinham necessidades mais urgentes. Então a construção de estradas ultra boas, assim, romanas, parou de existir na Idade Média. As que já existiam, continuavam existindo. E se passaram a surgir, foram poucas que passavam a surgir novas, porque simplesmente não era viável para eles construírem nessa proporção, como tinha antes. Então o que aconteceu, né? Na Idade Média tinham estradas muito boas romanas que continuaram existindo, algumas até se deterioraram um pouco com o uso e com o tempo, mas que não foram reaprimoradas, né? Haviam também as estradas boas, mas não desse padrão imperial aí. E haviam as estradas porcaria. E uma coisa que aconteceu muito na Idade Média, como o mundo acabou se espalhando mais, tipo, na Idade Média, principalmente nas áreas latinas, a população era muito concentrada nas grandes cidades romanas. No mundo pós-Idade Média, as grandes cidades romanas deixaram de existir, ou talvez nem deixaram de existir, mas tipo, população pelas invasões bárbaras, guerras e muitas vezes mesmo porque não tem mais a estrutura imperial para mantê-las. Sim, havia muito funcionário público, muita autoridade romana que vivia na cidade e muita gente trabalhava em função dessas pessoas, das cidades. Agora perderam seus empregos, né? Porque ou servia ao senhor feudal ou morria de fome. Então muitas delas foram para um êxodo rural, assim. E aí acabou espalhando mais as pessoas pela terra. Por consequência, né, surgiram novas estradas, e óbvio, novas estradas não eram feitas padrão imperial. Ou eram feitas de boa qualidade, mantidas por uma comunidade local, ou pelo nobre, assim. Ou eram estradas simplesmente daquelas do estilo bem antigo, daquelas que eram semi-abandonadas. Então, basicamente, o que aconteceu foi que aumentou muito o número de estradas ruins. Não aumentou tanto assim o número de estradas boas, por consequência. E algumas que eram boas foram até piorando um pouco, em função dos problemas que eu falei. Daí surgiu a ideia de que muitas estradas medievais eram ruins. E como eram boas as estradas nos velhos tempos imperiais. Você vê isso tanto retratado em obras sobre a Idade Média real, quanto sobre fantasia medieval. Outra coisa importante de falar sobre as estradas da Idade Média é que, no período romano, essas super estradas, não todas as estradas, tá? Mas essas mais importantes eram estradas militares, então por consequência, tropas do Império passavam por ela constantemente, o que faziam delas lugares seguros. Porque imagina uma via onde está passando soldados direto. Você acha que alguém vai tentar fazer um assalto nela? Tá bom, hoje em dia no Rio, se fosse no Rio faria, né? Zoeira. No Rio é um problema muito mais grave e não temos o que comparar com a Idade Média ou com a Idade Antiga. Mas imagina só, era
eram lugares super seguros, ninguém ia querer assaltar uma pessoa nelas. Só que na Idade Média elas foram abandonadas, não tinham o mesmo fluxo, porque o principal fluxo delas devia ao uso imperial, dos romanos. Pararam de existir esse uso, parou de existir o fluxo de soldados e por consequência segurança. Então, estradas medievais são sempre tratadas como lugares inseguros, porque essa segurança que existia antes parou de existir. Mas isso não é de tudo uma verdade, porque estradas medievais administradas por um senhor feudal dentro do seu próprio feudo eram seguras, tanto que eles cobravam um pedágio por causa da segurança que eles ofereciam na estrada deles. Uma coisa é uma estrada remota que foi abandonada, ou que até não foi, mas não é administrada por ninguém. Essas são inseguras mesmo, são perigosas, são violentas, são fáceis de ser assaltado. Só que uma estrada dentro de um feudo bem administrado, diga-se de passagem, porque aí também existe o mérito do senhor feudal, né? Tem feudos bem administrados, bem cuidados, e feudos que são largados, viram uma porcaria e provavelmente até a população dele tá fugindo dele. Existiam isso, né? Mas dentro de um feudo bem administrado, provavelmente a estrada seria boa e bem segura. Só que novamente, o senhor feudal ele ia ter preocupações maiores do que gastar preciosos recursos dele para fazer uma estrada de paralelepípedo, né? Talvez até as ruas da cidade do feudo ele fizesse, ou do castelo, ou a estrada que dava acesso do castelo para a cidade ele fizesse, mas uma estrada rural do feudo dele, que provavelmente ligava uma ponta do feudo a outra, sem ligar pontos importantes em si. Ele provavelmente fecharia não pavimentada ou colocaria um cascalho, mas cuidaria bem, provavelmente seria um lugar seguro. Então, desses motivos derivam as estradas são piores a cada dia, elas são mais inseguras. É por causa desse motivo, a comparação do que era uma estrada imperial romana com uma típica estrada medieval feita no período medieval, que não passasse por terra de nobre nenhum. Só que é um verdadeiro equívoco essa comparação, porque as estradas medievais não eram feitas para guerra normalmente, porque o período medieval, por mais bizarro e incrível que pareça, o que eu vou falar pra vocês, vai parecer uma atrocidade aqui, era um período de paz em relação ao período anterior de Roma. Mas havia muitas guerras na Idade Média. Sim, em um ano de período medieval, o movimento de soldados em campo de batalha seria menos da metade, seguramente menos da metade do que seria durante o período romano. O número de mortes, então, menor ainda, porque durante o período romano havia um incentivo para matar, maior do que no período medieval. Nobres lutavam e um nobre cobrava resgate do outro. Então, por ser um período de paz a Idade Média, por mais absurdo que possa parecer, sim, era um período de paz em relação ao período romano, e com certeza era um período de paz em relação ao que é hoje no Brasil. As estradas medievais não eram feitas para guerra, e ninguém tinha dinheiro para manter, mesmo se fossem, ninguém teria dinheiro para manter uma estrada tão boa só para guerra. Os caras são interessados em proteger primeiro, depois para atacar. Quando você é pequeno, sua primeira vontade nunca é atacar os outros, é sempre se proteger primeiro, você é mais frágil. Isso tem a ver com o período também bastante. Então as estradas romanas eram feitas para guerra, e por isso tinham essas características todas. As estradas medievais normalmente eram feitas para comércio, para transporte. Sim, houve um renascimento comercial muito grande durante o período medieval, e elas eram usadas para isso, para comércio, para transporte de cargas, para comunicação entre territórios aliados, mas não para guerra ou para grandes transportes de soldados constantes e coisas assim. Mas aí você está se perguntando, mas os bárbaros não destruíram Roma? Não foi uma época de guerras bárbaras e coisas assim? Eles não usavam as estradas para isso? E a resposta é simples. Não, bárbaros não usavam as estradas normalmente. Os vikings atacavam pelo mar e pelos rios. Os hunos atacavam pelas planícies, campos e onde quer que eles tinham passagem. Podia ser uma estrada ou não. Eles não ligavam muito para isso, porque na Mongólia, da onde eles saíram, não haviam estradas normalmente. Eles simplesmente andavam pelo meio do mato, cavalgavam por lá e eles não ligavam para essas coisas. E os demais bárbaros, como vamos dizer, não foram bárbaros, eles não fizeram grandes ataques a Roma. Os germânicos e os eslavos não fizeram grandes ataques a Roma. Os celtas também não atacaram só em territórios que eram deles e já viviam lá e conviviam com os romanos. E os muçulmanos também atacavam por mar. Então, a estrada da Idade Média deixou de ter a função de guerra para ter outra função. E por esse motivo que eu expliquei no vídeo de hoje, que elas eram retratadas assim, como lugares perigosos, ou como eras grandiosas do passado, romanas, ou como, a estrada do feudo, então ela é boa, mas, a estrada que desvia do feudo, ela é ruim. Então, desses motivos que surgiu essas ideias. E por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, nobres vassalos. Lukavich Possalski, que vende hidroméis, espadas de espuma. Estamos para lançar novos produtos, do que isso, para não ficar só nesses dois. E obrigado, contem com a gente. E até a próxima, nobres vassalos.